Boa noite, meus amigos. Privilégio. A gente está dando início aqui a mais uma live do nosso Ministério Sal da Terra. Vou chamar aqui o nosso querido Paulo Júnior, que vai estar com a gente nessa noite. Deixa eu chamar aqui ele. Aqui, Paulo Júnior. Deve estar entrando. Fala, Maurício. Boa noite, meu amigo. Grande Maurício, amigo querido. Boa noite, Gene. Boa noite, Josias. Deixa eu chamar o Paulo Júnior aqui, ver se ele está a postos. Privilégio ter um tempo com esse homem. Aqui, Paulo Júnior. Ainda não. Boa noite, pessoal. Vai dando boa noite aí, os amigos queridos entrando. Vamos lá, gente. A gente está começando a primeira live no Instagram, no Ministério. A gente está migrando da plataforma do YouTube para o Instagram, para a gente poder interagir. Ó, o Paulo Júnior chegou. E aí, garoto. E essa primeira live eu tô tendo o privilégio de estar com esse grande amigo meu. Aí, Junão. E aí, rapaz. Coisa boa te ver, meu irmão. Meu Deus, estou aqui inaugurando. Cara. Tava falando aqui pro pessoal que eu não ia participar de uma live. Eu ia encontrar o meu amigo. É isso aí. E outros Graças grandes a amigos que estão entrando, né, Paulo Júnior? Tanta gente querida. E aí, Paulão, Deus. como é que estão as Privilégio, que coisas? alegria, né? Benção Alegria, e cara. nós. Coube É, a nossa amizade aí, a honra poxa, de capricho de Deus, né, aqui. Paulo? É isso Boa noite, Hamilton. Boa noite, pessoal. Vamos deixar o pessoal entrando, né? Primeiros minutos aí. aí. É. Muito bom. O tá Te chegando aí. pegamos com, te pegamos com voz ainda, né, Paulo? Que você fala o dia todo. Tá acabando. Tá acabando a voz, né? Não. Boa noite, Ronaldo. Querido. É Ronaldão. verdade. Benção Bebel, um demais. beijão. Reunião de família, é isso aí. Tem noite família aí, ó. Fabiana. Muito bom. Muito. Maurício A Calhau, Tati. abraço, hein, meu irmão? Bom demais. Bebelzinho, Ronaldo, todo mundo aí, coisa boa. Muito bom. Vou me apresentar aqui, porque muita gente acha que não me conhece. Eu sou o Renan, sou de Florianópolis, Sal da Terra aqui, Casinha, reunião da Casinha, diretamente aqui do Sul. Os irmãos de Floripa estão entrando aí, ó. João, boa noite, João, Rodrigo, É. amigos queridos aí. Estamos aqui com o Junão, mineiro que está em Goiânia, né, Junão? Alfamol, a Igreja Sal da Terra Alfamol. É E isso a aí. gente faz parte desse ministério maravilhoso, essa federação de quase 100 igrejas, né, Paulo? Exatamente. Essa plataforma com tantas expressões, mas todos no mesmo espírito, né? Num só Graças. coração, um só Ô, Renan, corpo. sabe, eu acho que a gente pode falar aí, né? Que É. também é um privilégio, né? Isso aqui é um sogro e um genro e um sogro. Então, graças a Deus. Então, é um milagre de Deus, né? É, Um jeito doido, rapaz. Tem que plena falar isso. comunhão. É. É, muito Isso, bom. isso aí não acontece, não acontece sempre, né, Paulo? Eu acho, na história Tá da doido. Terra, né? Que é isso aí, né? Tanta coisa em comum aí, tanta bênção para compartilhar. É. E a gloriosa Valentina, e está chegando mais gente agora, né? Tá O chegando Renan, mais. mais um filho aí, bênção demais. Amém, né, cara? Muito Bom demais. legal. Ó, a minha esposa maravilhosa Já acabou de entrou chegar, aí. ó. Lídia Borges, querida, Ana. alegria. Um grande privilégio, né? Eu sou o Paulo Júnior, estou aqui em Goiânia, sou de Uberlândia e estamos aí no Ministério desde o início, né? Desde os seus primórdios, faço parte dos dinossauros, dos dinossauros aí que deram origem. Então é uma grande alegria a gente poder saber que, antes de tudo, esse ministério é fluido, né? E Deus tem nos dado a graça assim de nos ajustarmos, né? De nos adequarmos às formas, né? A gente nunca teve muito apego à forma, à estrutura, sempre para poder ter essa forma assim líquida de fluir o evangelho, nessa forma fluida de fluir o evangelho. Então tem sido um grande privilégio, né? Esse desafio aqui novo agora de encontrar forma, de
continuar repartindo virtude e entregando, transmitindo tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Afinal de contas, nós estamos aqui vivendo o imaginável. Um dos primeiros movimentos que a gente fez como banda foi fazer uma cruzada evangelística, um tour evangelístico aí, saindo de Berlândia, de carro, fomos até Porto Alegre, depois paramos em Florianópolis. Eu fiquei apaixonado por Santa Catarina. Na época, eu liguei para o meu pai, eu estava começando minha vida de engenheiro, escritório recém-montado, 1 ano e pouco de trabalho. Eu liguei para meu pai e falei, pai, eu acho que eu vou vender tudo, para tudo aí. Eu nem volto para casa, vou ficar aqui por Santa Catarina mesmo. Mal sabia eu, né? Depois a gente ia ter uma conversa como essa aqui, família, né? Que a gente tinha família aí. Muito legal, muito bom, viu, Renan? Muito bom, né, Diz Paulo? muita coisa estar com você aqui essa noite. Eu queria, se você me permite, eu queria assim ser conduzido por você nessa conversa aqui. Assim, a Bíblia diz que é o mais novo que pega na mão do mais velho e leva ele por um caminho que ele não quer, né? Então eu queria ler um trecho da Palavra de Deus, depois de fazer perguntas, para você poder dar testemunho do que vocês estão vivendo, né? Vamos nessa. E aqui diz assim, né? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, eu quero ler isso aqui em cima de uma oração. Né? Minha oração aqui nessa noite, minha oração nesse momento é que Deus realmente, a promessa de Deus, que ele diz, onde estiverem 2 ou 3, aí ele está. Nós estamos aqui em comunhão, no mesmo Espírito. Eu sei que o Espírito de Deus está aqui, conheço o Espírito de Deus na sua vida, na nossa relação. Então, eu sei que agora é a oportunidade daqui para a gente testemunhar, ganhar materialidade, né? Uma vez mais, ganhar aterramento na vida das pessoas. Então, aqui, para mim falar do que eu gostaria de ouvir de testemunho da sua parte, lá em 2 Coríntios 9, 2 Coríntios 9, a partir do verso 8, diz assim, ó, e isso afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade. Porque Deus ama quem entrega com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. O serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Então, como eu conheço bem a história de vocês aí, e eu sei assim as superações que vocês tiveram que enfrentar, de às vezes olhar para a própria vida de vocês e achar que aquilo era pouco, né? Que tinha que esperar assim, ser muito mais para poder fazer diferença. Então, eu acho que o testemunho de vocês, Renan, pode ser um baita do encorajamento hoje para muita gente, que às vezes está olhando para a mão e acha que ainda tem pouco, está esperando acontecer mais coisa e tal. E aqui, quando fala aquele que semeia muito, colherá muito, não está falando da quantidade, né? Está falando da integridade. Então, quem semeou muito foi aquela viúva que foi lá e depositou as moedinhas lá, e Jesus falou assim, essa aqui semeou muito, porque enquanto muita gente deu a parte do que estava sobrando, essa veio e entregou tudo que tinha. E eu conheço bem a história de vocês aí, que vocês tiveram que superar bullying, medo, história, cultura, sistema. Teve toda uma luta, né? Uma hora era o sistema, história, as experiências anteriores de outras pessoas, a cultura vigente, que muitas vezes é meio conservadora. Enfim, vocês resolveram sair para ofertar e hoje está acontecendo coisas assim que ultrapassa, né? Então conta pra gente, como é que foi isso? Como é que foi esse enfrentamento, né? O que teve que ser rompido? Enfim, essa hora, a hora da entrega, a hora que você
solta a oferta e ela não tem volta. Não dá para enfiar a mão lá atrás e puxar de novo. Rapaz, é maravilhoso, né, Paulo? Assim, a forma como Deus nos atrai, assim, para isso que você acabou de compartilhar, né? Esse movimento de Deus começou na nossa vida não tem tanto tempo, né? Nós temos aí quase 7, 8 anos, né? De caminhada, né? Nessa intencionalidade, né? Que a gente tanto conversa, tanto compartilha. Mas eu lembro lá de trás, Paulo, quando começou tudo isso, a gente não tinha experiência, mas a convicção de adotar as pessoas, né? Adotar os nossos amigos foi tão forte, né? Esse espírito de adoção, em a gente entender essa responsabilidade, né, com os nossos amigos, vendo as pessoas à nossa volta sofrendo e entendendo que a gente poderia fazer algo em favor delas, foi o que nos moveu lá no início, né? Esse movimento evangelístico de abrir as casas, compartilhar desse amor, falar daquilo que Deus, na simplicidade, falar daquilo que Deus estava fazendo no nosso coração, né? E isso foi tomando uma proporção já nos primeiros meses que a gente ficou assim sem saber o que fazer, porque foi chegando cada vez mais gente, né? As pessoas foram ouvindo desse evangelho, foram vindo assim a forma como a gente se amava, né? Eles viam um grupo de jovens se amando, se abraçando, cuidando uns dos outros, assumindo a responsabilidade uns pelos outros. E isso foi inspirando, porque não era o discurso. Nunca foi o nosso discurso. Nunca foi a pregação eloquente. Mas foi esse espírito de olhar para cada pessoa como parte da família. Né? A gente, primeira coisa que Deus quebrou, eu acho que Deus quer quebrar em todos nós, é quebrar a linha que separa família de parente, ou parente de família. Né? Quebrar a questão parental. O aparente, o que se parece conosco, o que tem o mesmo laço sanguíneo. Então, quando isso quebrou na nossa vida, a gente sofreu resistência, porque a gente começou a cuidar mais dos irmãos de fora, digamos assim, do que dos próprios parentes, aparentemente. Mas não, tudo era em favor da família, né? Tudo era em favor do todo. E aí a gente foi indo, foi caminhando nesse espírito, e a gente ainda tinha uma certa síndrome de bom filho, né? Lá no início. A gente queria ser cuidado. Quando a gente conheceu o Paulo Júnior, né? Um ano depois desse movimento que a gente está compartilhando aqui, a gente conheceu o Paulo Júnior quando as ondas começaram a ficar muito grandes. A gente gosta de falar de onda, né? Que a gente está aqui numa ilha com 40 e poucas praias. As ondas estavam tão grandes para ser surfadas aqui que a gente falou, meu Deus, a onda é muito grande. Como é que a gente vai surfar essa onda? E aí Deus, assim, nos levou lá para Goiânia e começou essa relação com o Paulo Júnior. E aí eu gosto de falar, assim, algo muito forte, né? Quando eu olho para o Paulo Júnior, assim, não é encher a bola dele, que ele não precisa disso, né? Mas para o Paulo Júnior, toda a mesa é um altar. Né, Paulão? Toda É, mesa, todo encontro é sagrado para o Paulo Júnior. Né, Paulão? é isso É aí. muito forte, assim. Graças a Graças a Deus. Toda mesa é um altar, toda mesa é culto, toda mesa é adoração. E quando a gente encontrou o Paulo, a gente já, né, teve esse casamento, esse amém mútuo, esse sim, esse amém. E ele reconheceu esses frutos, porque a gente ouvia o Paulo Júnior há mais de 15 anos, através de pregações. A minha mãe, né, teve uma história com o Paulo Júnior fita lá de cassete. trás, fita cassete. E aquilo foi nos inspirando lá no sul. Ele nem sabia da nossa existência. E quando a gente encontrou o Sal da Terra, é como se a gente tivesse encontrado a família que a gente tinha sido gerado, a mesma árvore que a gente nasceu, vem da mesma fonte. E aí foi assim uma coisa constrangedora, emocionante, porque tudo que o Paulo compartilhava conosco, nós já estávamos vivendo. Nós já estávamos, né, vivenciando esse processo. Acho que o Paulo está com o áudio... Tá, agora sim. E aí, resumindo, assim, o Paulo veio, né, veio para cá, e a gente sempre naquela, né, querendo que o Paulo mudasse para Florianópolis para cuidar do nosso, ajudar a cuidar do nosso processo, né, querendo que o Paulo tornar pais, ser esses É. pais que adotaram o povo, que adotassem o povo. E aí a nossa história começou E às vezes, nessa né? responsabilidade. E às vezes, né, Renan, as pessoas acham, né, que ou o recurso tem que vir antes ou que o medo vai passar, né? E, na É, verdade, assim, a barriga gela até hoje, até porque hoje. nunca vem antes.
Então, é sempre mesmo, por mais que a gente avance, é sempre um passo de pé. É muito bom dar esse testemunho aqui, porque às vezes as pessoas elas ficam esperando grandes estruturas, grandes movimentos, né? Ó, tem a Cíntia, está acompanhando aí a gente, ela é de Floripa e já rolou uma troca de Aí, WhatsApp. coisa boa, né, cara? Já valeu a live, hein, Paulo? Já valeu. Pronto, ela quer conhecer vocês. Cíntia, você vai Aí, conhecer um povo querido, família é, total. Você está em casa. E é isso mesmo. É um enfrentamento honesto, né, o Renan? É aquilo que você falou, né? A gente idealiza demais. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa curar na nossa vida é se libertar dessas coisas idealizadas, né? Para viver o Deus, essa coisa que é dinâmica, né? Uma hora é calma, outra hora é encachoeirada, outra hora aquilo vai igual um lago, assim, né? Você lembra quando a gente foi visitar lá o Rio Jordão? A gente estava junto lá. Então, o que é fã do Jordão? Né? Uma hora aquilo é estreitinho, né? Aquilo é. ô, Paulo, o teu som aqui tá Depois travando. abre num lago, Deu para continua travar. correndo, mas a vida está ali, né? Eu acho que, ô, Paulo, Ela está acontecendo. Deu uma travadinha aí. Acho deu que nós uma estamos tendo uma travadinha. dificuldade Eu tô aqui achando, com a eu internet. tô achando que eu vou ter que Mas é isso desativar os mesmo. comentários, talvez, para. Acho que nesse horário é. Oi, estou Oi, voltando. eu, eu vou tirar os comentários, ô, Paulo, porque daí eu acho que fui melhor. Aí, o nosso amigo teve que sair. Vou chamar ele de novo aqui. Chunão. Aí, ó. Vamos ver agora, hein? Aí, ó, Paulo. Aceita aí que tá voltando. E que pena, né, gente? Mas aguenta firme aí, pessoal. Não sai, não. Não sai que o Paulo tá voltando. Deixa eu tentar de novo aqui. Aí, agora sim. É, vou Vou, melhorar aqui, porque a minha internet aqui nesse horário ela é cruel. é, Toda vez que tem live, principalmente assim, no Zoom, como a gente fazia lá na plataforma antiga, eu vou bem. Mas a hora que aham, tem que ter no Instagram, não sei se é uma sobrecarga, o que for. Ô, Lidinha, pega o telefone da Cintia, ela tá pronto. Já enviei, já aí, tocaram aí, tá tudo aí, certo, graças a Deus. bom Então é demais. isso. As pessoas às vezes não querem essa dinâmica, essa coisa assim forte de desafios, que na verdade é o que transforma a gente, né, Renan? O quanto, né? O quanto a vida. Eu acho que o mais tremendo de tudo, olhando para vocês, é o texto aqui, né? Paulo falando assim: vocês semearam, né? Vocês foram lá, encararam, enfrentaram a coisa. E eu acho que o mais legal de tudo que a gente viveu aí, está vivendo com vocês, é essa libertação, né? O quanto vocês se tornaram maiores no processo em tão pouco tempo, né? Olhar para a Coisa sua boa. vida, menina aí do conselho, puxa vida, é um negócio assim, né? É, Quanto tempo levaria é, para dar para vocês a maturidade, a consistência, né? Tá, se isso fosse na forma de um curso, de um treinamento, isso. é. É muito forte, Paulo. É, a gente sempre gosta de lembrar da mulher samaritana, né? É, Ela não teve que passar por um curso, por um seminário. Isso isso. pode vir depois para equipar, né, Paulo? Assim, aquilo que a gente está Claro entregando, mas que isso vi, não isso pode faz. ser, faz parte. Quer É, dirigir sem carteira, não, Renan? Ninguém é. aqui é aventor, não. Às vezes, fala dessas coisas, o povo acha que aqui a gente quer dirigir sem carteira, né? Não, não, é. Então quer assinar obra sem diploma. Não, isso aqui a gente quer andar direitinho, a gente quer que a pessoa tire a É, carteira, quer que.
Mas, ou seja, ela não É, tem que esperar ter um carro para se movimentar, né? Então, é, assim, é isso aí. Ô, entendeu? Então, Paulo, e o mais interessante também aqui na nossa história, né, o povo que está ouvindo aí, quando a gente converteu radicalmente lá atrás, a gente queria abandonar tudo para servir a Deus naquele formato, né, que já é apresentado para a gente, tradicional, que tem o seu lugar, né, que é ficar com dedicação exclusiva, seguir aquela carreira, aquela referência mais do púlpito, no culto, né? E a gente tentou de tudo, eu, o nosso conselho, né, os nossos amigos aqui, o Ivan, o Hugo, Adelardo, o João, o Eduardo, a gente lá atrás, tomado por esse amor, essa vontade de servir, a gente achou que a gente ia ficar né, nesse caminho aí conhecido, né, tradicional. E Deus não confirmou isso, né? Deus não confirmou isso na nossa história. A gente queria abandonar a profissão, pelo contrário, Deus quis que a gente entendesse toda a nossa história com as nossas profissões, né? A nossa relação com a cidade fosse ressignificada. Entender que tudo que Deus tinha produzido, né, naqueles tempos que nós não conhecíamos conscientemente, a gente foi entendendo as nossas profissões e entendendo que isso ia nos fazer preencher, ocupar a cidade. Entender que tudo que nós tínhamos vivido nas nossas profissões era um povo que precisava ser cuidado nas nossas e Deus ia empresas. usar isso, né, Renan? É, Não é questão de repreender o ofício, né? É questão de ser transformado mesmo. isso. É muito interessante o que você está dizendo, que às vezes as pessoas querem padronizar a forma, né? E não É, padronizar a natureza. Então, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, seja padrão do fiel. Então, o que tem que ser padrão é a fidelidade e não a formalidade. E muitas vezes as pessoas estão padronizando a forma, mas não estão padronizando o caráter, né? A essência, o compromisso. E eu louvo a Deus porque vocês têm sido, né? Não só foram, têm sido padrão no compromisso. Eu conheço as lutas, bicho. Eu sei assim, as lutas que vocês enfrentam aí para fazer a amizade ser de verdade. É tenso, é nervoso, aquilo é esticado. Mas vocês são hoje uma referência, né? Um padrão de honra, não um padrão de acerto, né? Não são um padrão de estrutura, nem de forma, nem tem essa pretensão. Mas sim. se alguém quiser saber de amizade, honra, respeito, superação, os estresses que dá em família, os estilos, o jeito de cada um tocar suas coisas, né? Administrar seus recursos, seu tempo. Rapaz, então eu quero dar esse testemunho. Eu queria falar, então, Renan, e é possível ter um conselho de diferentes? É possível ter uma liderança? Então, primeiro você falou de oferta, né? É, É, é maravilhoso ofertar, né? Partir para entrega, não esperar é. isso. O que faz a diferença não é a quantidade do recurso, né? É a integridade dele, né? Então, vocês Amém. fizeram uma oferta que foi integral. Então, o que vocês tinham, vocês foram lá entregar, isso eu achei mais. Agora é o seguinte, e a pluralidade, a diversidade, como é que é isso aí? É possível fazer conselho com diferentes, com gente assim que conta. Rapaz, vou falar para ti, meu irmão. Hoje, assim, eu olho para trás e eu vejo, assim, a minha história, né? Os amigos que eu andava antes, que eram parecidos comigo, né? A minha tribo, né? Aquela minha vivência que eu tive. E aí eu fui conhecendo a Cristo, né? Sendo levado a entender as pessoas que ele estava colocando na minha vida. E eram pessoas muito diferentes de mim. Que eu olhava e falava assim, eu nunca vou conseguir andar com essa pessoa, ela não tem nada a ver comigo. Um é da área da tecnologia, meio nerd, o outro gosta de outras coisas, é engenheiro, o outro né, mexe com fotografia, o outro mexe com gente que tem outra vivência, que veio de outro contexto. E aí aquilo assim, Outro, naturalmente, outro rio, parece, é, e hoje eu posso dizer assim que são as pessoas que mais me abençoaram na minha vida, foram as pessoas diferentes de mim. Foram as pessoas que me desafiaram nessa relação, nessa pluralidade que você falou, né? Pessoas que me deram assim esse senso de quem eu sou no corpo, sabe? Que de fato assim me abençoaram com o que eles enxergam a meu respeito, né? Eu acho que essa é a maior bênção, a gente poder ter amigos que falam pra gente o que eles enxergam,
né? Não o que a gente quer ouvir, né? Não falam para a gente aquilo que vai nos poupar ou aquilo que vai poupá-los, né? Porque às vezes nós temos amigos que não querem enfrentamento porque estão se poupando, né? Daquilo que de fato vai nos abençoar mutuamente. E E tem nesse gente sentido, né, Renan, tem que ter uma agenda relacional, né? Porque às que vezes é a uma... gente fala, pô, a gente fala de conselho, colegiado e tal, e o pessoal, muita gente que até caminha conosco há muitos anos, tem gente que está caminhando há 10 décadas. E às vezes a gente fala de uma coisa e ele ainda entende outra, né? Ele É, pensa que ele é uma diretoria, né? Que essa diversidade, porque um é presidente, outro é tesoureiro, outro é secretário, ele pensa a diversidade das funções, né? E não das sim, características. E, na verdade, o conselho são funções comuns com características diferentes, né? A gente tem a função de liderar processos, mas com características, com percepções, com leituras distintas. Então com é isso. certeza. Não é uma diversidade só de. Acaba que depois vão ter funções distintas, mas é uma diversidade mesmo assim, de pensamento, de característica, né? Só que a gente fala de conselho, muita gente que está acompanhando a gente aqui, ele pensa assim, né? Que há uma meta, um alvo, um propósito assim, ele vai montar um. Como é que é esse negócio aí, sim? Vocês têm, estou te perguntando porque eu creio que é importante o seu testemunho. Vocês têm uma agenda relacional, né? É uma coisa mesmo de amigo, assim, é uma coisa Isso, de. É um projeto de família, né? A igreja tem que ser um projeto de família, com né? certeza, com certeza. É, Não é? Pode ser essa patrimônio de parente, mas tem que ser projeto de família, né? projeto de família. É um encontro ali, esse encontro do conselho, desses homens que entenderam que são pilar, que são coluna, né, de tudo que Deus vai gerar. Isso é basal, né? É a prioridade da nossa vida. Todo o resto vai se adaptando, os ques que a gente desenvolve, as visões que nós temos, tudo isso aí, se não for garantido para essa natureza relacional, né, se isso não for gerado no conselho da vontade de Deus, né, que como Deus também é conselho, lá em Efésios a gente entende isso, né, que Deus faz tudo segundo o conselho da sua vontade, né? Então Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, age em conselho, o que sobra para a gente, né? Se a gente não entender o princípio do conselho. É muito mais do que um método, é muito mais do que um governo, mas é uma natureza, uma identidade aonde a gente não se reconhece fora disso, né? O conselho que garante que está acontecendo no meu coração vem da parte de Deus. Porque se eu não tiver o amém dos meus irmãos, eu não tenho autoridade no que eu estou fazendo, né? Se eu não tiver essa testificação, se eu não tiver o sim e o amém, a gente não vai encontrar aquilo que é o plano eterno de Deus, né? Então é muito forte isso, assim, a gente entender isso como o nosso maior esforço é para garantir essa unidade, né, do Espírito, como Paulo fala. Se tem algo que exige da gente esforço, é isso, porque se tem alguma coisa que quer resistir, né, se o nosso adversário, como a gente entende, se tem algo que ele mais quer fazer, é separar amigos íntimos, é gerar dúvida, é gerar a desconfiança, é tornar o que é absoluto algo relativo. A gente relativizar o que a gente empenhou, relativizar aquilo que a gente está dando a vida, né? Que é esse vínculo, que é essa palavra empenhada, que é esse compromisso assumido. Então é isso que nos mantém, né, Paulo? Esse é o lugar mais seguro da Terra, né? Essa relação íntima que a gente não abre mão desse lugar que Deus nos plantou, que é no coração dos nossos irmãos, né? Então, a gente está falando aqui, se eu fosse resumir, né? A gente tocou em dois aspectos muito legais. Primeiro é a questão da integridade. Quando o Paulo está dizendo assim, aquele que ofertou muito vai colher muito. E esse muito não é a quantidade. Porque às vezes tem gente ofertando uma grande quantidade, mas não é muito, porque ele não está ofertando integridade, né? A É isso aí. oferta é inteira, não é cheia. Então, quem semeia cheio vai colher cheio, né? Quem semeia É, xoxo não vai colher nada. é Bom, muito bom. integridade. Então, vocês têm vivido uma experiência de integridade. Depois, uma vivência de pluralidade, né? De conselho, de liderança colegiada. Vocês realmente têm se esforçado na relação, família, comunidade mesmo nesse sentido. Aí a terceira coisa que eu queria falar é sobre a comunidade no sentido assim da cidade. Muito bom. E aí, assim,
qual que é o seu testemunho e o testemunho do seu conselho e do povo que caminha junto? De que maneira isso afeta a vida de vocês na comunidade? Porque o problema que a gente vê, e eu acho que o testemunho de vocês é fantástico, é que muitas vezes as coisas vão ficando separadas. O cara tem lá ele tem até um êxito, às vezes. Por exemplo, tem muita gente que não consegue transferir o êxito que ele tem profissionalmente para o ministério. Então, às vezes, ele é um pai do empresário que chega no ministério que fica meio capengando, que uma coisa compete com a outra. Aí, se ele consegue um êxito no ministério, a família dele está arrebentada, o trem fica lá um trem assim, meio mal costurado. Então, fica parecendo que são mundos que não se conectam, né? E está um disputando com o outro. Assim, isso que a gente compartilhou aqui sobre integridade, sobre pluralidade, isso afetou, de fato, sua vida profissional e sua relação com a cidade, e afetou também a vida dos meninos. Assim, isso trouxe uma perspectiva. Como é que é isso? Assim? Como é que você viu isso acontecer? Porque você é um cara que vinha de uma experiência profissional jovem, é todos aí, né? Então, todo mundo no conselho pegou cedo, não é ninguém assim que estava vivendo na mamata, né? Por mais que vocês tinham, alguns tinham uma condição privilegiada, mas todo mundo do trabalho, do business aí, e rodando em alta. E a gente percebeu que vocês conseguiram fazer essa harmonia, né? Isso gerou tensão, mas não gerou conflito. Como é que É, esse é o grande inimigo a ser vencido na nossa mente, né, Paulo? Essa separação do que a gente vive na profissão, do que a gente vive na igreja, do que a gente vive em casa, né? Essa dualidade aí que a gente, quando a gente começa na fé, geralmente esse é o paradigma a ser quebrado e ser vencido, né? E isso foi ficando mais... Dando uma pausa aí, eu creio que é muito forte ouvir o testemunho de vocês como liderança jovem, porque a gente tem muito jovem, às vezes hoje, adiando isso, né? Ou tendo que fazer uma escolha. E a gente tem dito que às vezes ele não está precisando fazer uma escolha, ele está precisando tomar uma decisão. Então, ouvir um cara jovem com você, e é um conselho jovem, né? Quem que é o mais velho do conselho aí? É o Hugo, né? O Hugo acho que está com 37. Pois é, o cara mais velho do conselho aí, vocês estão fazendo um barulho danado aí na cidade, o mais velho tem 37 anos, né? Nós temos aqui de 27 até 37. Então tá numa faixa aí bem boa, né? Numa fase muito boa. Anos. Vocês ainda têm uma média de 32 anos, 33 anos. Né? Pessoas atuando em áreas diversas, assim, né? Então, a gente foi entendendo isso no caminho, né, Paulo? Que a nossa comunidade era muito maior do que a gente podia reunir num domingo. Ou nos pequenos grupos que a gente estuda a palavra e ora junto. Né? E a gente foi vendo pessoas chegando, né? O Deus assim trazendo amigos, e a gente foi vendo que só apresentar uma proposta de culto não ia resolver, não estava resolvendo, não estava dando condições para os nossos amigos encontrarem as suas vocações, né? Porque geralmente quando a gente quer andar junto com o povo cristão, a gente tem a tendência de encontrar sempre as mesmas propostas, né? Ou é ser parte do louvor, ou é ser parte do Ministério Infantil, que está tudo lindo, maravilhoso também, né? Isso tem o seu lugar. Ou é ser parte ali do Ministério da Palavra. Só que nós temos histórias, temos irmãos que fazem parte de vários segmentos, né, de redes que estão ali mal costuradas na cidade. Né? Pessoas que estão ali, às vezes, conformadas a esse presente século, né? Em vez de ser agentes de transformação, estão muito mais presas e vivendo como agentes de conformação. Né? Fazendo uma pequena pausa aí, a gente que conhece um pouco da realidade de Floripa, o estado de Santa Catarina já tem uma tradição religiosa, cultural forte, né? Forte. Não é um ambiente muito aberto. Tanto é que a gente não tem, assim... só as cidades mais cosmopolitas de Santa Catarina experimentam, assim, igrejas que mobilizam mais gente. À medida que você vai caminhando, às vezes, para os interiores e tal, que a tradição vai aumentando, então é um estado que guarda assim, muita raiz, até em relação ao resto do Brasil. E a capital é ainda uma bolha ainda mais fechada, né? Porque apesar de ser uma capital e tal, é uma ilha, né? E é uma ilha assim, que se autopreserva com requinte de excelência, né? Eu acho que eu conheço poucos lugares no Brasil que tem
normativas assim de autopreservação tão rigorosas, né? Então, É, Santa Catarina conseguiu, Florianópolis conseguiu ser a cidade, uma grande cidade que se autopreservou mais do que as outras grandes cidades do sim, estado. sim. É uma cidade muito É, cosmopolita, né? é cosmopolita, mas é radical na sua É ra- estrutura Ah, sim, urbana. Então, sim. romper isso também não é fácil, né? Por isso que eu acho que o Muito testemunho de difícil. vocês é forte, porque vocês conseguiram É, permear, né? Conseguiram, ou seja, vocês conseguiram transpor essas barreiras, esses limites culturais aí, assim, fortes e entrar em áreas que é, às vezes a igreja não era uma área muito comum, né? Como a liderança, o empresariado, né? Hoje vocês dialogam bem com a cidade. essa foi a grande virada, assim, né, no nosso movimento. Entender a penetração que a gente tinha que fazer na cultura, né? Nos segmentos que nós estamos assim presentes. Deus mandou várias pessoas na nossa roda. Aqui nós temos polo tecnológico, né? Temos a construção civil, temos turismo, saúde, educação, enfim. E a gente entendeu que Deus tinha mandado pessoas dessas áreas por algum motivo, né, Paulo? Deus não manda, a gente sempre gosta de usar esse exemplo, Deus não vai mandar 10 pessoas que constroem ponte, nós não pegar essas 10 pessoas para construir uma torre, não faz sentido, né? Exatamente. A gente precisa conhecer, conhecer aquilo que está preparado por Deus para a gente revelar na cidade. Muito mais que querer que a cidade venha frequentar o nosso culto, é a gente entender que Deus está chamando a gente para ir à cidade e revelar o reino. Como a mulher samaritana, né? Ela foi lá, deixou seu cântaro, deixou aquilo que representava sua carência, né? E foi entregar. Ela parou de viver pelo que faltava. Ela foi começar a entregar isso que a gente está compartilhando, a semente cheia, né? Essa integridade. Então, isso foi gerando esse fluxo para a cidade. Né? Isso primeiro Deus nos uniu nesse vínculo inquebrável, nos Mas deu isso essa é um desafio, plataforma. né? Assim, Né? a gente ainda, mesmo você sendo jovem, vocês, né, eram uma liderança jovem, uma igreja jovem, mas assim, o estigma da religiosidade, de separar a Sim, fé da comunidade, né, de criar muros assim, né, de tratar, né, com separação, com preconceito é muito forte, né, assim, ou seja, o desafio nesse sentido é grande, no sentido também até de preservar a integridade, porque se de um lado a gente exclui, também do outro lado muitas vezes a gente se promiscui, né? Então, muita gente fica se excluindo ou excluindo, e outros, na tentativa de incluir, acabam se promiscuindo. Né? Então, isso também é uma coisa difícil, é um desafio permanente. Né? e aí, Paulo, algo que nos ajudou demais nesse processo foi conhecer o Instituto Total, né? Que é essa ferramenta de transformação social que a gente começou a atuar. Começamos a trabalhar, né, todo esse conceito de sustentabilidade, de entender o mundo empresarial, fazer a ponte do rico com o pobre, entendendo que o rico que colheu mais, como a gente lê lá em Coríntios, tem responsabilidade com quem colheu menos. Né? Então a gente apresentou a Total, né? A Total que é uma plataforma de tantos projetos, tantas frentes de trabalho na área da educação, na área da saúde. Então, nós trouxemos aqui algumas dessas realidades e começamos a replicar aqui. E foi muito forte, assim, de ver como alguém que está lá trabalhando o aspecto da transformação social, envolvendo, né, essas pessoas que nós estamos falando, que têm as condições, não buscando delas a doação ou a ajuda filantrópica, mas fazendo ela entender que quem está com problema é quem tem muito. Né? A gente tem alguns cases aqui Ou de, seja, vocês acabaram fazendo a inclusão de quem não se achava de quem não se achava responsável. e Então, nem se nós achava, né? A gente tem a tendência de falar, vamos fazer inclusão social. A gente acha que fazer inclusão social é, é o pobre, né? Mas quem está excluído socialmente hoje é o é a rico. minoria, né? Então, o É, pobre é a maioria. Então, se nós temos uma sociedade majoritariamente de pobre, quem está excluído dela muitas vezes são os ricos. Então, é o o grande rico. desafio é incluir o rico na sociedade. Né? Nossa, Paulo, e aí, cara, caiu a ficha, porque a gente foi percebendo que quem está realmente numa escuridão profunda é o rico, É. que é o que, tendo condições, vendo seu irmão não reparte, esse, que profunda escuridão. E não é o Né? rico de dinheiro, não, né, Renan? É o rico de Não, integridade. Às vezes o cara tem uma grande quantidade, mas ele não é inteiro, né? Ele não tá é, pleno, não é aquele cara cheio, assim. é.
Aí a íntegros. gente chegou como total em muitas realidades aqui, dizendo para esses amigos aí que tem mais condição, que quem está com problema não é a Total, quem está com problema são eles. E a Total veio aqui para ajudar e eles serem os agentes, eles se envolverem. A grande transformação é o envolvimento dessas pessoas, né? E a gente foi fazendo a costura dessas diferentes pontas, né? Então nós temos vários cases aqui que não daria tempo da gente compartilhar, né? Mas a gente tem criado uma rede de relacionamentos aí, principalmente na área da educação, que está nos fazendo colher muita coisa agora na pandemia. É Ou muito seja, forte. acaba que quem ficou mais revitalizado com tudo isso foi a própria igreja, né? Foi a própria Porque a igreja. igreja, numa situação como essa agora, ela não para de trabalhar, né? Porque era como um rio que estava retido muitas vezes. Tanta gente que Deus mandou sentado na mesa e nós, como conselho, não estávamos conseguindo orientar os processos para que essas pessoas encontrassem as partes delas. Então, nós precisávamos fazer o rio correr, né? Para essas pessoas entrarem. Hoje a gente vê o porquê de cada pessoa que está sentada na mesa. Né? A gente vê lá uma comunidade que não é grande, né? Mas que representa muita gente. A nossa comunidade é uma comunidade de pastores, né? Não de ovelhas. Cada igreja é uma comunidade de pastores. É isso que a gente precisa entender. Não é a minha, não é a nossa igreja, né? Exatamente. Mas entender essa vocação que está latente em cada irmão. Só que a gente precisa quebrar essa cultura religiosa. Senão nós não vamos conhecer. Nós não Isso é uma vamos entender o que fortaleza. está. É uma fortaleza. Tá faltando aí só uns 10 minutinhos para a gente acabar aí, 10, 15 minutos para dar o nosso horário. Rapaz, bom demais nossa conversa aqui. E eu acho que tem gente querendo saber mais. Você podia reativar os comentários, ainda que talvez comprometa um pouquinho a qualidade aí, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário aí e poder, quem sabe, ouvir mais, né? Eu fiz muita pergunta aqui, foram perguntas assim, intencionais, que até eu falei para você, falei, Renan, essa noite eu quero mais te ouvir do que falar outra coisa. E é muito bom. Então, não, fantástico. Assim, eu acho que assim, esse vigor, né? Essa capacidade que vocês estão vivendo, esse pulso, né? É vibrante. Tá com vocês, é vibrante. Todo mundo que vai aí percebe, né? E experimenta essa vibração. Glória a Então, se Deus, cara. alguém que estiver com a gente aí online, aí, quiser fazer pergunta, algum comentário, aí, ó, perguntou aí, por onde começar? Ah, eu tenho. Isso aí é uma pergunta que não tem como dizer que não tem como não começar com amigos, né? Você juntar uns amigos e se indignar com a situação, não se conformar. Começa com esse fogo de não se conformar. Faz guerra com amigos, né, Paulo? Vamos fazer guerra contra esse sistema que está matando, que tá destruindo tantas famílias, né? A transgressão positiva, né, Paulo? A gente não aceitar. Quem caminha com a gente, assim, já sabe de cor, né? A melhor forma de começar é encontrar um amém, né? Não tem glória se não tiver um sim e um amém. Às vezes a pessoa acha que a melhor forma de começar é ter uma ideia, um projeto, um plano legal. Isso é muito bom. Mas para começar mesmo, para instalar, para aterrar a verdade que a gente acredita, a gente precisa ter uma relação. Uma Então, relação. ser um bom pregador, não adianta ser um bom apologeta. Então, às vezes, um consegue. Eu sou prova disso, né, Paulo? Exato. A gente é prova disso. Quem conhecer a gente vai ver que é reunião de família, é todo mundo compartilhando o coração. Não Isso aí. temos um discurso afiado, mas É. é porque não é ser bom de letra, né, Paulo? É ter o É isso. espírito. Um cara sozinho ele pode proclamar, mas a verdade só é estabelecida a partir de uma relação. Então, quando Jesus mandava alguém para a cidade, primeiro ele mandava uma relação. Ele mandava, Jesus nunca mandou um sozinho. Ele falava, vocês vão de 2 a 2. E quando eles chegavam lá, Paulo, Vou ter que desativar, Paulo. Vou ter que desativar tá porque bom. começou a travar. Pode falar, Paulo. Vai. E quando chegavam lá, Jesus mandava uma relação. E quando eles chegavam na cidade, a primeira coisa que eles tinham que encontrar na cidade era uma relação. Né? Então tinha que Uma entrar numa relação, um homem de honra. casa, hospedar. E tal.
É aí que começa e é aí que tudo termina, né? É verdade, né, Paulo? É muito bom, cara. É maravilhoso quando a gente entende isso, né? Eu acho que está disponível para todos nós, né, Paulo? Isso. A gente precisa pedir graça, pedir graça não, porque a graça já nos foi dada, né? É pedir sensibilidade para Deus nos mostrar quem são os amigos, que já está no nosso meio, né? É isso que a gente precisa crer, que Deus tem esses amigos. Como Jesus tinha Pedro, Tiago e João, né? Que era um círculo mais íntimo. Então, cadê o nosso Pedro, nosso Tiago e nosso João, né? Assim, a gente tem que começar igual Jesus começou, né? É, Orar para poder identificar com quem, né? Às vezes as é, pessoas querem começar a partir de um quê, de um como, e nós não é, somos Jesus. Jesus não começou propondo um quê nem como. Começou o ministério dele encontrando seus amigos, com quem é. ele ia fazer isso. Então é maravilhoso. Eu acho que. E aí não tem desculpa, né, Renan? Porque às vezes pode faltar recurso, pode faltar de tudo, né? Mas Deus garantiu que nós vamos encontrar um amém, né? Ele tem alguém na cidade que está à nossa espera, né? Amém, cara. Bom, a gente estava com aqui a referência aqui dessa nossa live, era para que a gente fizesse 45 minutos aí, né, aproximadamente. Estamos chegando nessas considerações finais, então, né, Paulo? Se bem que a live aqui do Instagram tem 1 hora, né? Mas a gente combinou 45 minutos, 50. Mas tá bom demais, né, cara? Pena que a gente não pode interagir aqui, né? Com a internet, É, né? Ó, tem mais. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, tem um irmão perguntando ali, ó. A parte prática do ensino desta verdade, discipulado. Como é que funciona o discipulado, Paulo, no Ministério Sal da Terra? Isso é uma pergunta que eu quero jogar para o Paulo. Que às vezes a gente é, é criticado nisso, né, Paulo? então Às vezes a aí gente é agora muito apaga os criticado. comentários aí. A gente viu a pergunta, agora apaga os comentários para não travar. Vamos lá. Tira os comentários aí. Tirei. Pronto. Ó, se a gente entender que discipulado não é catequese, então é discipulado. A prática disso é discipulado, só que, de novo, às vezes a gente está falando para a pessoa conselho, e ele está pensando em equipe, diretoria e hierarquia. Aí a gente fala discipulado, e o cara já pensou em catequese. Ele já está com um conjunto de estudo bíblico para fazer, com pergunta e resposta, ele já sabe exatamente que tipo de padrão comportamental que ele quer impor, e aquilo nunca vai ser uma relação. Então, diploma de discipulado é amigo. Jesus diz Amém, assim: cara. É tenhamos isso aí. chamado amigos, porque É, tudo que eu aprendi, eu ensinei. Agora, diploma de discipulado não é, entendeu? Não é seguidor, não é aquela coisa assim, hierárquica, controladora, nunca emancipa. Então, hoje em dia, o que muita gente está chamando de discipulado é ficar prometendo uma liberdade, uma maturidade que nunca avança, uma responsabilidade que é. nunca é assumida. Então, eu estou falando isso porque quem alertou para esse problema foi o próprio Jesus. Ele disse assim: ó, Aham. você pode ir longe, encontrar um ignorante e transformar ele num prosélito. Depois fica muito mais difícil tratar com ele do que antes de ter encontrado vocês. Então, Verdade. muitas vezes, o que as pessoas estão chamando de discipulado é proselitismo. É tirar o cara de uma determinada rito, uma determinada prática e levar para um outro rito e outra prática. Não, discipulado é uma emancipação do entendimento, é uma libertação da consciência. É um discípulo de Jesus, de Cristo. É formar seguidores de Cristo e não nós. Então não são meus discípulos. Quantas vezes eu ouço alguém falar, meus discípulos? É. Rapaz, todos nós. Eu vou falar uma coisa aqui que daqui a pouco a live vai acabar, eu sei que gente aí vai ficar meio. O próprio Jesus, ele é um discípulo no aspecto, Jesus, homem, ele é um discípulo de Cristo, ele está seguindo, ele está sendo orientado pela mente de Cristo, ele tá se disciplinando como fiel a Cristo, né? Então a palavra de Deus diz que ele aprendeu a obediência nas Nossa, coisas que ele eu aprendeu. sofri. É. Esse aqui, a natureza de ser Cristo, o propósito de ser Cristo. Então, o discipulado é formar pessoas no caminho de ser Cristo, né? De dar a vida pelo irmão, de ser irmão de Cristo, de ser gente que segue esse caminho, que estimula uns aos outros nessa mesma caminhada.
Mas não é formar discípulo, não tem. Vou falar, um cara que for discípulo do Paulo Júnior está lascado, né? Então, aí, e vamos todos ser discípulos de Cristo. Então, não é proselitismo, não é arregimentação. Então, tá bom. Qual a primeira coisa prática? Amigos, relacionamento. E o que isso é traduzido? É isso mesmo, é discipulado. É uma amizade que se torna intencional, que ela pode ser ensinada, compartilhar. A gente ensinar as pessoas a viverem amizade, viver em família. Aí é discipulado, porque aí serão todos discípulos de Cristo. Na hora que sentar na mesa, o nome de todo mundo é Cristo, né? E aí está tudo certo. Mas se sentar lá e cada um tiver com um rótulo, aí lascou, porque aí é proselitismo. Uma coisa que nos transformou aqui foi que você, né, os pastores aí que a gente conheceu lá atrás, vocês nos viram como se nós fôssemos já, né? Nós já éramos, nós não ainda seríamos um dia, né? Vocês nos viram como discípulos de Cristo, né? E foram amém naquilo que vocês enxergaram muito além da aparência, né? Então, acho que esse discernimento, né, de que a ninguém mais discernimos segundo a carne, mas todos agora nós discernimos segundo o Espírito, é isso que vai redimir as pessoas. Nós ajudarmos a ser essa referência na vida delas de que elas já são. Né? Jesus diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Não é nós um dia vamos ser, quando eu estiver bem ajustadinho do jeito que a religião ou o líder está dizendo que eu sou. Ó, claro que nós temos a submissão, né, de construir essa relação, né, nesse amém mútuo, mas a gente precisa redimir as pessoas e ajudá-las a assumir a responsabilidade delas muito antes delas terem experiência suficiente, né? Elas têm em si, elas têm uma história e essa história precisa ser reconciliada. E foi isso que o Paulo, né, o nosso querido Paulo aí, nos ajudou muito, a gente se reconciliar com a nossa própria história. Isso. Né? É isso que liberta a gente. Essencialmente, né? Essencialmente. Reconciliar com... Até hoje, eu estava numa live lá, eu compartilhei sobre isso. Né? Discipulado não é você se ajoelhar e prestar culto e devoção aos rabiscos que alguém fez de discipulado e ajudar todo mundo a se submeter ao desenho. Temos que ficar aqui prestando culto aos rabiscos que alguém fez de Deus. Mas nós temos aqui que ajudar um ao outro a se submeter ao desenho que Deus fez de nós. Então, Deus fez um desenho discipulado e a gente se encorajar a se submeter a esse desenho, em vez de ficar aí prestando culto e veneração ao rabisco que alguém fez de Deus. Esses rabiscos que alguém fez de Deus tem que ser aplicado para substituído pelo desenho que Deus fez de nós. Amém? Muito bom, cara. Muito bom, amém. Até lembrei de uma outra, né, que tem a ver com isso que você está falando. Que você nos, né, compartilhou uma vez faz tempo. Você falou assim que se juntasse aqui eu, você, mais uns 2, 3, e pedisse para que cada um desenhasse numa folha de papel o Deus, né, que a gente adora. Cada um ia desenhar um Deus diferente, não diferentes aspectos, né? E aí, se a gente quiser, como você está falando aí, falar que o Deus é o meu Deus aqui, da forma que eu desenhei, a gente vai se poupar de uns dos outros, né, Paulo? E cada um vai ficar com o seu Deus. Não, e o né? que é pior... A chapa esquentar, é pior. a chapa esquentar... Se der uma folha de papel e cada um fizer um desenho e agarrar com esse desenho, nós ainda vamos arrumar devoto desse desenho. Agora, beleza. Nós podemos até fazer o desenho, mas depois a gente confere em que cada desenho parece um com o outro. Naquilo que cada desenho pareceu um com o outro, muito provavelmente aí está a verdadeira expressão de Deus. Então, está toda hora conferindo os desenhos, não para ver em que eles diferem, mas em ver em que eles se assemelham, porque muito provavelmente é aí que a gente está encontrando a imagem que Deus quer fazer de nós mesmos. Rapaz, benção demais, Paulo. Bom demais, cara. Alegria. Bom demais. Alegria mesmo. Cara, como eu queria estar aí te dando um abraço. Rapaz, que saudade, cara, de estar com vocês aí. Alana, Ronaldo, Bebel, Netão, a Ana, a turma toda aí. Beijão, viu, Paulo? Beleza. Um beijão para todo mundo que se fiel acompanhando a gente. A gente teve um nível de engajamento altíssimo aqui, né? Graças a Deus. Privilégio. Um beijão para essa querida aí.
Um abraço demorado na Lidinha e na Valentina, na barriguinha da Lídia aí. Um beijão. Bom demais. Dou sim, Que o cara. amor de Deus, o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Amém. Né? O olhar do Senhor sobre a sua família nos traga paz. Amém, Ana Paulo. Fica Paula, na paz, querido. Um abração. Tamo junto. então, Tchau.